Eu acho que todo mundo que mora fora volta com uma capacidade de empreendedorismo, de abraçar o mundo, o universo e querer ser e fazer diferente. Querer fazer dinheiro. Principalmente, mas de querer você trazer tudo o que tá lá fora aqui para dentro do Brasil. Olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio do nosso Podbext. Um podcast que é a extensão da sua empresa, é mais uma aula para você empresário ou interessado em começar a empreender, uma aula para te trazer ideias, insights, casos de sucesso para que você modele, se inspire e também chegue nesses resultados. Então vamos lá para o principal, que eu sei que é o que vocês mais ficam aí na expectativa, que é saber quem é o nosso convidado de hoje. E hoje muito diferente, um pouco mais descontraído, um pouco mais lúdico. Vamos falar de negócios? Sim, mas de uma forma mais informal e artística. Nós vamos conversar com o Cauã Vilela. Bem-vindo, Cauã. Muito obrigada pelo seu sim, pelo seu aceite do convite aqui de vir trazer para nós a sua história, as suas ideias, as suas estratégias, que aí há mais de 15 anos vem trazendo resultados e sucesso para sua carreira corporativa, para os seus negócios. Muito obrigada, pode, enfim, se apresentar pra gente e dizer se você conhecia, se você já viu um pouquinho do podcast. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de ter recebido esse convite aqui, de estar podendo dividir um pouquinho da minha experiência, da minha carreira, né? E de todos esses insights que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado e, enfim, quer ter sua empresa ou tem a sua empresa e também quer, na verdade, ver sua empresa com pontos diferentes, né, com olhos diferentes em outros lugares. Eu tô aqui para poder, na verdade, compartilhar minha experiência e não conhecia, não, o Podbext. Na verdade, para mim é uma experiência nova. Já participei de alguns, né, podcasts, mas para mim é tudo novo. Então, falar aqui da minha empresa, da minha carreira, vai ser algo que vai ser muito bom para poder dividir com vocês. Muito obrigada. Vou aproveitar o gancho, porque você também tem um podcast e vou convidar o pessoal para ir lá acessar, conhecer. Fala um pouquinho, você tem um podcast sobre eventos. Eventos sociais, eventos artísticos. Isso. Qual que é o endereço no YouTube? Na verdade, a gente se chama Podeducar. Eu fiz esse podcast, na verdade, para poder, na verdade, compartilhar um pouco das experiências com as pessoas que fazem os eventos. Por quê? Muitas pessoas, como as mamães de debutante, os papais, noivas, noivos, todo mundo vai fazer, às vezes, algum tipo de evento ali, aqueles até mais informal em casa, e tem muitas dúvidas de como contratar um buffet, quais os tipos de maquiagem que você utiliza, quais são os melhores buffets para você fazer o seu evento. Então, a gente fez apenas 3 episódios ainda, vamos fazer mais, mas se chama Podeducar. Então, se você quiser, entra lá, tem já algumas entrevistas e em breve terá mais. Com certeza. É um início, um caminho de como a pessoa leiga, que não é da área de eventos, como ela começa a planejar o evento social dela. O casamento dela, a festa da filha dela, enfim. Dicas, informações, legal. Tudo isso. E se você que está aí do outro lado também quiser participar, tem algum, né, serviço que você acha necessário, importante divulgar na internet, está convidado. É só entrar em contato aqui com o Podbext ou comigo mesmo através do meu Instagram, @CauãVilela. Tá divulgando as suas redes sociais aqui na tela, o @CauãVilela. Perfeito, é só entrar lá em contato que a gente também marca uma entrevista com você e vai ser um prazer receber. Um vídeo, entra lá no Podeducar, comenta o vídeo, deixa o arroba aí do futuro convidado interessado, que o Cauã vai entrar em contato e vai trocar ideia aí com você para agendar para você ser o entrevistado do Podeducar. Normalmente eu começo assim, Cauã, porque a gente tem aí uma liturgia do nosso podcast, contando a sua história. Mas primeiro, se apresenta. Quem não te conhece, quem não sabe o que você faz, você é mestre em quê? Qual a solução aí que o Cauã vai trazer nessa entrevista? O que Cauã faz e o que você é especialista? Porque aí depois a gente vai para a cronologia, vamos contar uma historinha e lá de trás eu vou perguntar da tua vida. Mas se apresenta. Se você tivesse que falar o que você faz aí em 3 minutinhos, o que é a sua especialidade, apresenta para o pessoal que não te conhece. E falando da Cadence também, né? Do estúdio do Cadence Live.
Perfeito. Pessoal, bom, meu nome é Cauã Vilela, eu tenho 36 anos, eu sou hoje, na verdade, mestre de cerimônias de debutantes, casamentos, né? Sou mestre de cerimônias também de formas empresariais, Eventos então, eventos corporativos, né? Que precisa do corporativos, apresentador. exatamente. Mas a minha vida toda eu sempre fui profissional de educação física e também trabalhei como professor, né? Na área de colégio, meus pais, eu sou filho de professores também, e em paralelo eu sempre gostei muito de dançar, então as minhas formações foram de balé clássico, jazz, dança de salão, então tudo isso veio em paralelo. Então eu sempre tive uma veia muito artística, mas eu também sou muito empreendedor, porque os meus pais, a minha mãe teve negócio, meu pai também teve farmácia, então desde então eu sempre trabalhei com isso. E desde os 15 anos eu sempre trabalhei com eventos. Então essas três coisas, que é a dança, a educação física e a parte de eventos, sempre caminharam juntos comigo. E uma coisa meio que completava a outra. Eu sentia essa necessidade de nunca fazer a mesma coisa, de sempre estar aí permeando em vários setores, Vários caminhos que vários caminhos. traziam monetização, né? Exatamente, porque a gente sabe que nem sempre a mesma coisa tá boa ou dando dinheiro ali, enfim. E de alguns anos para cá, a minha formação mesmo foi totalmente para a área de eventos. Então eu tenho, na verdade, hoje um espaço, uma academia de dança, aonde eu já tenho há 10 anos, né? Eu falo que é o meu filho. Hoje ele está caminhando sozinho, a gente tem aulas de pilates, a gente tem aula de dança funcional, lutas, tem aula para crianças. Mas hoje o meu maior forte mesmo, que é o que está, na verdade, regendo a minha vida, é a parte de eventos, onde eu estou trabalhando como mestre de cerimônias, trabalho também com a parte de assessoria, mas é uma assessoria um pouco mais personalizada, é uma assessoria para a família, onde a gente está ali para socorrer eles nos piores e nos melhores momentos, né? Então, aquele dia da festa que tudo acontece, esquece o vestido, esquece a O maquiagem, o sapato, sapato, a a mãe, a joia. joia. Já esqueceram joia? A gente vai chegar nesse ponto aí, mas hoje é o meu caminho, hoje é a parte de eventos que eu vou compartilhar aqui junto com você e também com vocês, e a parte de academia também, que eu acho que a atividade física ela é para a vida toda. E que é o seu carro-chefe, né? Chefe, Seu carro-chefe. exatamente. Então, contando um pouquinho de como você chegou até aí. Como você acha que despertou esse seu interesse por fazer dinheiro a partir de você, que é a veia empreendedora, que você viu um pouco dos teus pais, que eles eram donos do próprio negócio, enfim. E tão cedo querer começar a gerar os seus ganhos com 15 anos, né? Ou até antes que você começou a trabalhar. Como que era a criança, o Cauê, o Cauã, desculpa, as características, o que você gostava, o que te despertava por querer não pedir o dinheiro para os seus pais, querer fazer o seu dinheirinho, que isso foi escalando e chegando ali na vida adulta, um adulto que falou, não quero só trabalhar para os outros, eu quero ter ousadia, a coragem, porque tem muita coragem, principalmente no Brasil, de ser empresário, de empreender, dos meus braços, das minhas ideias e da minha força, gerar o meu lucro, eu sendo dono do meu próprio negócio. Olha, eu sempre quis estar onde eu estou hoje, né? Então eu digo que se eu fosse me aposentar agora aos meus 36 anos de idade, eu me aposentaria feliz da vida. Por quê? Eu acho que quando você descobre o seu propósito de vida, eu acho que ele já te rege tudo. Então, lógico, a gente tem a parte dos nossos pais que acreditam na gente, tem a parte da nossa religião que ajuda, mas quando você descobre o propósito de vida, a gente já consegue um caminho. Então, aos 15 anos, eu já tinha essa visão de que eu queria mudar a vida das pessoas ou eu queria me fazer presente e diferente de alguma forma. Então, eu falava para os meus pais que eu queria mudar a vida das pessoas com a dança, porque eu acreditava que a dança ia trazer as pessoas para si, ia curar elas da depressão, ia melhorar a saúde delas. Então, foi isso que eu fiz. Então, eu queria muito ter feito
veterinária, e aí, num determinado momento que foi aos 15 anos, eu mudei isso e falei, não, eu quero fazer educação física, porque eu vou poder cuidar do corpo das pessoas, vou poder ensinar a minha dança, e desde então eu descobri esse caminho de poder ajudar as pessoas. Então, quando você descobre algo que você gosta e ao mesmo tempo que está fazendo bem às outras pessoas, você acaba criando um caminho. E logo, lógico que ao longo desse tempo todo fazendo faculdade de educação física, me fazia faltar outras coisas, né? Eu tinha falta de estar mais presente na vida das pessoas de outras formas. E é aí que eu fui para o mercado de eventos. Perfeito. E você foi se qualificando para ter tido essa visão nos 15 anos, essa sensação nos 15 anos que você queria ajudar a melhorar a vida das pessoas com a dança, porque desde muito antes dos 15, você já se qualificava e sabia tecnicamente de dança. Então, você entrou muito novo na dança e começou a entender e sentir as melhorias que faziam em você. E você queria que provocasse isso nas outras pessoas também. Desde quantos anos você dançava, que você falou que veio a formação do balé clássico e do jazz? Olha, eu comecei, na verdade, aos 6 anos de idade. Muito Eu já novinho. comecei ali dançando. Você queria praticar um exercício e aí a dança Minha foi mãe já me colocou ali na escolinha de dança para que eu pudesse fazer as danças, né? Então a gente tinha dança no colégio e, por incrível que pareça, eu era o filho da diretora. Então minha mãe conseguia me colocar ali para fazer as atividades. Então eu já comecei no balé. Depois eu fui para o street dance, depois para a dança de salão. Então eu fui me qualificando e aos 15 anos eu recebi uma proposta muito, muito legal de participar de uma dupla sertaneja que se chama Milionário e José Rico. muito famoso, muitos. E essa dupla sertaneja, na verdade, quando eu cheguei para fazer o teste, essa dupla sertaneja, eu tinha que dançar dança de salão e até então eu estava ali fazendo aulas de balé. Então o meu corpo era para esse tipo de segmento, Atividade, né? de E aí, categoria de dança. e aí, na verdade, quando eu cheguei em casa e chorando muito ali por conta que eu achei que eu não tinha passado no teste, meu pai falou assim, olha, você fez o que até hoje? Ah, eu fiz dança, fiz balé. E você fez qual outra atividade? Eu fiz o jazz. Ah, e qual outra? Eu fiz o street dance. E quais faltam pra você? Eu falei assim, sei lá, dança de salão, talvez. Ele falou assim, então é a mesma coisa que um cozinheiro. Se você chegar pra ele e falar assim, você faz uma lasanha, e ele falar não faz, é uma coisa como se, é a mesma coisa se alguém chegar pra você e falar, você dança de salão, e você falar, não danço. Você está faltando alguma coisa no seu currículo. E foi aí que eu fui me especializar e fui para dança de salão. Logo em seguida fui contratado para dançar com eles. Fui emancipado aos 16 anos, viajei o Brasil todo e aí eu vi que quanto mais você se qualifica, quanto mais você busca informações na sua área, mais você vira a sua chave, porque às vezes naquela época não tinha internet para você estudar, você vai melhorando cada dia mais. Então eu fiz todas as danças, depois eu fiz faculdade de educação física e aí depois entrei também, vim para a área dos eventos, que foi essa área que eu tô até hoje. E quando você começou a empreender, porque você teve a experiência de trabalhar para os outros, você era um funcionário bailarino da equipe de shows da dupla Milionário José Rico. E você foi estudando, né? Aí você chegou nos seus 18 anos, que é quando tem a formação do ensino médio, começou, já sabia muito nitidamente que queria fazer educação física, foi estudando e tudo mais. Aí quando que foi? Porque aí teve que estagiar, creio eu, ainda trabalhava para os outros, mas você já dava uma aula, já empreendia fazendo um personal, ou dava aula de dança, que sempre foi a sua especialidade, né? Sempre foi seu principal mote ali, sua coluna de maior desenvoltura era a dança. Então, como você tinha essa voz de influência nisso, te procuravam para uma aula particular de dança, algo assim, que aí você já via um dinheiro empreendendo, né? Dando uma aula particular, como é que era? Sim, na verdade eu tenho a minha história, na verdade, ela começa realmente aos 15 anos de idade, porque os meus pais tinham um comércio embaixo da casa deles, esse comércio ele estava desativado, era um salão desativado.
E aos 15 anos eu falei para minha mãe que eu já estava fazendo curso de teatro fora, já estava fazendo todas as danças, já estava trabalhando aí com a dupla sertaneja e eu resolvi, na verdade, abrir um projeto social na minha cidade e levar algumas pessoas. Como minha mãe é diretora de colégio, então eu tinha essa facilidade de poder permear, entrar dentro da escola, dos colégios, das salas. Então eu fiz um projeto em parceria com mais 4 amigos que eu queria dar aula de dança para as crianças do meu bairro, porque não tinha academia lá no Que meu bairro. legal. Então eu falei para minha mãe falou, e meu pai e minha mãe sempre foram o tipo de pais aonde eles olhavam e falavam, ok, tudo bem. Tipo, vai lá e faz. Eu não vou te dar a dica, não vou te falar como faz. Se você quer, vai. E sempre, lógico, eles por trás ali acompanhando tudo que estava acontecendo, mas aí eu passei de sala em sala avisando que eu iria fazer uma seleção para escolher 30 crianças, porque a gente abriu um projeto embaixo da minha casa, né, na garagem de casa, que era como se fosse uma garagem, e aí chegou num sábado, eu esperei todas aquelas crianças, eu acordei muito cedo. Pra uma audição, pra um Como se fosse teste. uma audição. E aí eu falava assim, mas gente, eu não vou poder ficar, na verdade, todo disponível full time. Então eu escolhi alguns amigos meus e falei assim, olha, você vai dar aula de balé, que era uma menina que fazia comigo. Na outra semana eu vou dar aula de street dance, a outra. Então eu fiz uma escala de professores aos 15 anos, porque eu não ia conseguir cuidar do projeto sozinho. E aí quando eu acordei nesse dia, nesse sábado, tava todo mundo muito ansioso, eu estava muito ansioso, e aí tava eu e mais meu amigo lá pra gente se receber as pessoas, e eu olhava assim, tipo, não tinha ninguém, assim, eu falava, meu Deus, Você achou que ia ter ninguém uma fila no veio. sábado de manhã. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, era 7h30 da manhã, eu falei, mano, eu acho que eu vou dormir mais um pouquinho. E aí eu dormi e perdi a hora, e aí o meu amigo, ele tava embaixo fazendo alguma coisa, e por incrível que pareça, o portão fechou, era portão de trava, e ele tocava a campainha desesperadamente, e eu não atendia, meus pais não estavam em casa, eles estavam viajando nessa época, e quando eu acordei no susto, às 8h30 da manhã, eu tinha marcado às 8, porque eu fui na janela, sei lá, acho que devia ter umas 120 crianças, e eu fiquei desesperado Tudo com em fila aquilo. na frente da sua rua. E eu falei, gente, e agora? O que que eu faço? Como que a gente vai fazer essa coisa acontecer? E aí a gente foi fazendo todas as crianças entrarem, a gente deu uma ficha para cada criança, eles preencheram, e aí a gente deu uma aula de dança para todas elas. E aí elas adoraram, as mães, os pais falaram, meu Deus, como que vai ser tudo isso? E aí nós fundamos, que na época, né, se chamava Escola de Dança Deliram. Por que Deliram? Porque eram as iniciais dos nomes dos meus amigos. Então a gente colocou... Sócios. Dos sócios. E aí, a partir daí, eu tive o meu primeiro negócio aos Sim. 15 anos de idade. Sim. Por quê? Porque a coisa começou a dar tão certo que a gente falou, meu pai teve que, na verdade, pedir o espaço. Ele falou, olha, infelizmente, vocês não vão poder continuar depois de um ano que a gente já estava, porque eu vou ter que locar o espaço. E aí eu falei, nossa, então como que a gente vai continuar o projeto? É um projeto muito lindo, era um projeto solidário, e aí nós Elas chegamos, pagavam fizemos... um valor mensal. Não pagavam nada, gratuito. tudo gratuito. Então, tudo que eu aprendia lá fora, que a minha mãe tinha a possibilidade de pagar para mim, que era um curso de teatro, era um curso de dança, era qualquer outra coisa, eu trazia para dentro do meu bairro, para dentro da minha região. E aí, depois de um ano, meu pai pediu espaço e eu simplesmente falei com todos os pais, eu reuni, na época eu tinha mais ou menos umas 80 crianças, divididas Bastante por gente. idades ali, né? E eles falaram, não, mas você não vai fechar, a gente fala um valor e a gente vai pagar. E a gente ia falar, meu Deus, que valor eu vou cobrar se o negócio é solidário? Aí a gente começou a cobrando R$ 50 de cada criança. E aí, com esse dinheiro, eu pagava já o meu primeiro aluguel para o meu pai, já pagava a luz, já pagava a água e, consequentemente, comecei a pagar os meus amigos, porque Sim, eles não seus queriam, funcionários. como não conseguiam trabalhar em outro lugar. Então, a coisa começou a dar certo e, infelizmente, aos 19 anos, eu tive que largar, fechar tudo
porque eu recebi uma proposta para ir trabalhar em cruzeiros marítimos. Mas, Então, infelizmente, você né, fechou um ciclo e aí fechei um abriu outra ciclo, mas porta. imagina como é chegar aos 19 anos, Sim. 4 anos depois, com 320 Você alunos. tinha 320 crianças. E hoje é engraçado, porque E hoje ainda era na garagem da tua casa. ainda era na garagem Que de legal. casa. Então, hoje eu encontro crianças que estão aí, né, com seus 20, né, 20 anos, sei lá, 15 anos aí, e eles falam, professor, eu lembro de você, tô casado. Eu falo, meu Deus do céu, né? Meu Meu filho! filho, olha aqui meu filho. Eu falava, meu Deus do céu. Então a gente vê o quanto eu fui importante na vida deles e o quanto a gente conseguiu fazer história. Mas aos 19 anos eu tive que fechar esse ciclo porque eu recebi essa proposta de ir para fora. Então eu já estava, para mim ali naquele ambiente, naquele cenário, naquele bairro, já tinha dado para mim. Eu acho que eu não iria crescer mais como pessoa. Lógico que a academia sim. E aí foi a hora que eu Você aceitou a mudei o proposta. ciclo, mudei de ciclo e fui trabalhar em cruzeiro. E você disse no início que você sentia ferver, né, queimar no teu coração, que você falou para tua mãe, eu quero mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas através da dança. Aí, dos 16 aos 19, você já mexia ali com autoestima, melhorava a vida dessas crianças, trazia despertamento de vocação para eles, trazia oportunidade de arte que talvez não seria acessível, cultura, né? Cultura mesmo, que a dança, o teatro é cultura, arte para eles, as belas artes, que é a dança, a arte cênica, a música, né? Ou a arte plástica, enfim. E você já trazia e abria portas para essas crianças acessarem, que se não fosse a Liron, talvez essas crianças nunca teriam conhecido e sentido uma melhoria na vida delas através do seu trabalho, do seu projeto, da sua ideia. Então, check! Dos 16 aos 19 anos, você já conseguiu começar a realizar o seu objetivo, que era mudar a vida das pessoas através da dança. Exatamente. Né? Você tinha essa noção? Você tinha esse alcance? Não. Você era realizado ou você se cobrava demais? Não, extremamente realizado. Então... Eu era muito feliz. Por isso que eu falo. Eu acho que, assim, um dos motivos de eu vir aqui hoje é justamente para isso. É para falar para as pessoas que estão hoje fazendo, tendo o seu negócio. Não importa se é com 50, começando aos 15 ou no meio da sua idade. Faça o que você gosta, porque quando você faz o que você gosta, você não vê o tempo passar, você não vê os dias, não vê peso, você não né, vê em ter que realizar aquela tarefa. Então eu tinha que fazer os espetáculos, eu tinha que fazer as reuniões com os pais, eu tinha que fazer a gestão dos meus amigos. Imagina você aos 15 anos ter que puxar a orelha do seu próprio amigo porque chegou atrasado para dar aula, e tudo isso eu fazia de uma maneira muito natural, porque eu gostava do que eu estava fazendo. Então eu ia atrás, eu estudava como fazer gestão das pessoas, como dar aula, porque até então eu sabia ser um aluno bailarino, ser um professor, mas eu não sabia fazer a gestão. Então, eu acho que o meu pai e a minha mãe sempre me davam essa base, né? Então, meu pai, além de ser farmacêutico, ele tem uma formação de psicanálise. Então, tudo o que eu fazia, eu ia lá e falava, comportamento humano, né? Pai, o meu professor chegou atrasado, o que eu faço? Eu mando ele embora? E meu pai falava, não, filho, conversa com ele, pergunta se ele tá precisando de ajuda, por que ele tá chegando atrasado. Então, eu voltava para eles com uma postura que era uma postura de adulto, de responsabilidade, mas na verdade aquilo ali estava sempre sendo guiado pelo meu pai. E as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas esse menino como ele consegue ser adulto aos 15 anos? Então acho que é sobre isso, é sobre você fazer o que você gosta. E ter a bênção de ser bem guiado, né? Você teve aí esses mentores que são seus pais, que são os principais setas na vida da pessoa, e aí eles também te direcionavam na sua carreira corporativa, né? Você tinha sua mãe te encorajando, te trazendo aberturas, por exemplo, para fazer o seu marketing, que você conseguiu essas pessoas porque divulgou na escola, que ela falou, tá, eu permito que você entre ali nas salas e divulgue e ofereça aí a aula teste, a aula grátis. Então, os dois foram apoiadores, foram padrinhos. Meus padrinhos, seus padrinhos, meus pais, meus padrinhos, E aí, aí mudando, que já foi um super caso de menino prodígio da dança, um super mini empreendedor, um empresário. Imagina com 320 alunos, você tinha um baita faturamento. Você não vislumbrou?
Não, porque na verdade todo o dinheiro que eu pegava, que a gente tinha ali de caixa, que na verdade era, meu pai fez uma conta pra mim, ele não deixava eu mexer nessa conta e eu falava pra ele, eu falava assim, ele mostrava ali pra mim que tinha um As valor entradas, e ele né? falava assim, ó, mas tem a luz, o que que você quer fazer com o dinheiro? Aí eu falava, vamos pagar a luz. Aí eu falava assim, mas pai, uma luz queimou. Ele falou, então vai lá, ó, tá aqui o dinheiro, vai lá, pega e você Do troca. dinheiro da tua Tá, conta. você entendeu? Com a tua conta. E às vezes eu falava assim, ah, mas eu queria viajar, eu queria, sei lá, ir no cinema. Ele falou assim, você recebeu o seu salário? Tipo, porque eu tinha um salário também, você tem que saber fazer essa gestão. Então, eles me ajudavam muito com isso e não me davam R$ 1. Você acha que eles me liberavam ali, tipo, ah, a conta de água tá atrasada. Ele falava, ó, se não pagar, vai cortar. E eu falava, começou mas a- pai, ele pelo amor começou a de te Deus, é cobrar água de aluguel. casa, pai, como você vai deixar cortar a água de casa? Ele falou assim, não, eu já separei o relógio, agora tá só o relógio da sua garagem Da sua lá. E escola. eu falava, meu Deus do céu, e era tanta responsabilidade, mas eu gostava tanto do que eu fazia, que eu não via como responsabilidade. Eu via como um desafio. Eu falava assim, eu tenho que pagar, então eu vou fazer para poder pagar, entendeu? E todo esse dinheiro que a gente chama de faturamento, eu utilizava para comprar os figurinos das crianças, eu utilizava para comprar o café da manhã, às vezes, porque tinham Colocar mais crianças espelho. para colocar mais espelho. Barra. E assim, eram crianças extremamente carentes. E hoje eu tenho eles, né? E hoje eles estão fazendo faculdade de educação física, hoje eles que estão realização. trabalhando nessa área. Eu tenho muitos que vieram professores de balé, jazz, de dança mesmo, enfim, nessa área. Teatro. De teatro, e eu olho para trás e eu falo, meu Deus, como o que a gente faz impacta, né? Como a gente já falou, né? Eles fazem aquilo, copiam o que a gente faz. Então, A criança modela o que você faz. Exatamente. Eles são uma esponja. Qual que é a cidade? Era uma cidade pequena. meu Deus, Tapicerica da Serra, Jardim Jacira. Em Itapecerica, Grande São Paulo? Isso. O Jardim pessoal da Jacira. escola Liron, Deliram. Se você tá assistindo, vamos fazer, fala pra sua mãe lá ativar, as vizinhas e tal. Vamos assistir esse episódio, comenta aqui. Fui aluno do Cauê, do Cauã. Fui aluno do Cauã, eu era da escola Deliram, eu fiz balé, eu me formei em educação física porque comecei a despertar esse amor, essa paixão com a escola social, com o projeto social do Cauã Vilela. Que legal. E aí, vamos para a próxima parte, que você virou um jovem adulto. Isso foi um primeiro passo. degrau, um primeiro passo que foi construindo o empresário Cauã Vilela. Exato. Aí você virou funcionário, porque você foi fazer a temporada de dança, que isso já era em paralelo você continuava dançando, dançou para a dupla sertaneja bailarino dos shows, Isso. do milionário José Rico, e aí você foi dançar nos navios, que é o bailarino dos shows. Exatamente. E aí recebi essa proposta para ir para o cruzeiro, né? E quando eu recebi essa proposta, a minha mãe achou que eu ia ser deportado, ia ser extraviado, né? Porque era um estrangeiro ilegal? Porque, na verdade, eu recebi uma proposta aos 19 anos, eu era muito novo para eu poder embarcar e trabalhar na Europa, trabalhar em Portugal, Espanha, Itália, eu era muito novo. E eu estava finalizando a minha faculdade de educação física. Não era nem Então, profissional formado da área. E aí recebi essa proposta e falei, coloquei a minha malinha nas costas e eu sou fui uma criança muito determinada e sou um adulto muito determinado. Eu já me prejudiquei muito por isso, porque eu acho que você tem que fazer as coisas com um pé um pouco, né, com os pés no chão, mas eu não sei o que é sobre Deus mesmo, ele vai guiando os seus caminhos, e é uma coisa de sensação, eu sinto que eu tenho que fazer, então, mesmo todo mundo falando, não vá, eu vou, e é engraçado, porque eu vou e dá certo, então, eu nunca fui e não deu certo, eu nunca assumi, sempre foi, e todas as vezes que eu falei não vou, que eu não quis assumir qualquer compromisso porque eu dependia de outras pessoas, eu simplesmente me arrependo muito de algumas coisas. Então, tudo que dependeu de mim, eu tive vontade, eu fui lá e fiz. E deu certo. E tinham muitos obstáculos de nãos, te colocando dificuldades racionais para você não ir, por exemplo, no navio, e você ouviu a sua intuição, foi ousado, foi corajoso. A primeira coisa que a gente ouve, na verdade, não, você não deve trabalhar com dança, porque dança não dá dinheiro no Brasil. Mentira.
Ai, que legal Isso aí, é gente. mentira. Legal. Ah, você não vai fazer professor de educação física, vocês vão fazer educação física, desculpa o palavreado, mas é tudo vagabundo porque não sabe, não estuda. Mentira também. Estuda muito. Porque você estuda muito, você tem que saber o corpo humano, você tem que saber sobre matemática e o maior de tudo que eu acho que é o que rege todas as profissões. Educação física, não só ela, mas você tem que saber lidar com pessoas. A Então, parte da como eu já tinha psicanálise. aprendido lá atrás a lidar com o ser humano, que eu acho que é o fundamental nessas coisas de relacionamento, então é muito importante, e isso foi muito importante para eu poder ter fechado esse ciclo de sair da faculdade e ter ido para o estrangeiro trabalhar com um navio, né? Porque lá eu tinha que limpar o meu quarto, lavar minha roupa, eu tinha que fazer tudo o que eu não fazia. Então, Sim. eu fui para uma outra fase da minha vida. E aprendeu muitas outras coisas que te fez desenvolver a sua vida autônoma, né? E na raça, assim, não tinha opção de não fazer. Não tinha opção. Você tinha que fazer e aprendeu ali na raça. Foram muitos anos. Foram 4 anos. Eu embarquei num ano, né? E depois fui para o segundo, terceiro, fiquei 4 Vinha anos visitar. embarcado. Na verdade, eles fizeram o quê? Começa já por que a gente tá falando que não dá dinheiro. Sim. E dá. Porque até aí eu só tinha ganhado os cachês de eventos, essas coisas. E lá eles já me contrataram. Eles Era já mensal. assinaram a minha carteira. Ah, era mensal. Então, Foi a sua primeira experiência. A minha primeira assinatura de carteira é trabalhando com dança. Então, todo mundo que chegava pra mim falava assim, mas isso não dá dinheiro. Eu falava, mentira. É porque você não é persistente. Então, não é só na dança. Tudo que você não tem persistência, você não consegue chegar a lugar nenhum. Perfeito. E coragem, né? Persistência e coragem. E aí, você voltou e continuou na dança, continuou empresário ou continuou trabalhando... Ou voltou a trabalhar para os outros como no navio? Voltei para São Paulo, na verdade, em 2022. E aí, quando eu falei assim, não vou mais continuar agora. Eu vou, na verdade, parar tudo que estou fazendo e vou montar o meu negócio, vou dar aula. Aí eu recebi outra proposta, que é para morar na Coreia, que é do outro lado... Com dança também. Com dança também. E aí foi na hora que eu conheci outros países, outras culturas, e aí foi na hora que eu fiquei 1 ano morando na Coreia, e quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com outra cabeça. Eu acho que todo mundo que mora fora volta com uma capacidade de empreendedorismo, de abraçar o mundo, o universo, e querer ser e fazer diferente. Querer fazer dinheiro. Principalmente, mas de querer você trazer tudo o que tá lá fora aqui para dentro do Brasil. O nosso Brasil, ele é muito rico, mas ao mesmo tempo ele se contrasta também com uma pobreza, e não é uma pobreza em valores, é uma pobreza que eu digo de estudos mesmo. Acho que as pessoas, elas estão muito nessa área da internet, e naquela época não tinha, mas as pessoas, elas são muito bitoladas nas coisas, e você precisa abrir os seus caminhos, né? Você precisa entender que para você chegar nos seus objetivos, igual eu fui segurança, eu fui barman, eu fiz várias outras coisas para chegar onde eu tava, entendeu? Para conseguir pagar as minhas coisas. Essas experiências de segurança, de barman, foi na Coreia? Foi na Coreia. Você foi lá para não trabalhar só com a dança? Não, porque eu cheguei lá e eu ganhava o meu cachê lá, mas aí eu precisava, na verdade, trabalhar mais. Eu queria ter novas experiências. Porque e aí você tinha eu fui, tempo vago, eu já tinha tempo e vago. preenchia sua agenda com trabalhos secundários. Isso. Lá você dançava numa companhia de dança? Lá eu dançava num parque que se chama Lotte World. É um parque, gente, que é um parque. Esse parque, ele vai ficar para sempre na minha memória, no meu coração. Ele é um parque inteiramente de vidro. Então ele tem um teto, que é um teto que parece um céu. E assim, só os coreanos, só os asiáticos para poder fazer isso mesmo. Sim. Então, o parque, ele tem 365 dias de convivência, porque você não fecha nunca, porque não tem neve, não tem sol, não tem nada. Tudo lá embaixo desse teto de vidro. Então, imagina, montanha-russa, aquelas torres, tudo acontece o elevador, embaixo. né? O elevador, tudo é dentro desse parque. Então, é tudo desse teto de vidro. E fiquei lá durante 1 ano dançando salsa, lambada e samba de gafieira. Nos shows? Nos shows. Que legal. E aí você volta com esse anseio de querer empreender e melhorar culturalmente, trazer ideias do que você viveu na Coreia e que dava certo, trazer para o nosso negócio, para nossa nação.
E aí você empreendeu? Aí eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, agora eu vou ficar aqui mais quietinho, agora eu vou me acalmar, vou ver pra onde que eu vou. E aí eu comecei a dar aulas em muitas escolas, Sim. colégios, aulas pros alunos de quinta, oitava, de primeira, De esportes, terceira, né? De educação esporte. física mesmo. E à noite, tarde da noite, eu dava aula de educação física nas academias, step, O jump, personal. combat, tudo isso. Uhum. E aí foi na hora que as pessoas, os meus alunos, as minhas alunas falavam, você não faz uma coreografia de debutante? Uau, já começou Você não aí. faz uma coreografia de noivo? E aí eu fazia, começava fazendo, Já mas tava em alta isso? Já tava na já moda dançar tava em pra abrir alta, pista? já, só que eu não cobrava. Ah, Olha só, eu fazia de graça porque você não eu achava entendia que isso. eu achava que aquilo ali não era um mercado, que aquilo ali era um favor, Não eu achava que estava era um fazendo, serviço, não né? achava que era um serviço. Apesar de várias pessoas eu ver ganhando dinheiro com isso, ter várias empresas, eu ainda não me considerava na minha cabeça Um um profissional desse disso, serviço. e já fazia isso há muitos anos, né? E não sabia. E aí foi na hora que eu decidi, na verdade, me profissionalizar realmente na área e falar assim, não, agora eu vou cobrar. Então agora eu vou começar cobrando. Então eu cobrava um valor risório ali e eu dava aula em muitas academias em volta de mim ali. E aí eu dava aula especificamente numa academia, que hoje é o Cadence Life, né? Uhum. E meu amigo estava lá e falou, olha, infelizmente eu não vou poder continuar o projeto, eu vou ter que vender ou fechar. Você Era uma academia aceita? de dança. Já era uma academia de dança. Você aceita Assumir? assumir? E eu falei, meu Deus, tá, mas como que faz? E aí eu falei, não, mas eu acho que eu já tive uma academia. Eu já tive esse Academia de momento, dança, né? Então eu acho que a vida, ela é sobre isso, né? Ela me pausou ali aos 19 para eu criar experiências, responsabilidades, para eu voltar de novo repaginado. E aí foi na hora que eu entrei, eu tenho uma aluna, né? E que hoje é a minha sócia, que é a Tereza, que ela é formada em administração, vendas, e eu sou dessa área de educação física. Então, e aí eu conversando com ela, falou assim, olha, eu não sei fazer essa, eu não sei dar aula ali de dança, tal, não sei o que, mas eu posso cuidar da administração, enquanto você dá as aulas. Eu falei assim, então tá bom, e falei pro meu amigo, tá, ok, eu assumo. Quantos alunos tem? 80. Aí eu falei, 80 bom. alunos? Eu falei, tô rico, gente, já posso me aposentar. Mas e aí, quando eu cheguei, que a gente entrou, que a gente de verdade foi ver as contas ali, nós tínhamos 22 alunos e quase 60 cheques devolvidos. Cheque sem fundo. E aí eu falei, custos fixos para pagar para o próximo mês. Nós tínhamos um custo de R$5.000. Nossa. Nós tínhamos água, luz, nós tínhamos eu tinha acho que 6 professores que já estavam dando aula. E aí? Como que você faz com isso? Porque aí foi o primeiro momento de embate na minha vida. Porque eu falei assim, agora eu vou precisar dos meus pais. Agora eu preciso de alguém. Eu não tenho amigos ricos. Eu tenho amigos. Mas não amigos que deem pra gente fazer esse tipo de coisa. E mesmo se tivesse, eu não pediria emprestado. Porque eu acho que é muito indelicado essas coisas. Eu acho que você tem que ir na garra mesmo, sabe? E assumir. E eu falei assim, para minha sócia, Tereza, fica aí, vai, como é que fala? Recebendo aí, não vai recebendo os alunos aí, vai administrando no jeitinho aí que eu vou dar aula aqui nessas academias e vou pegar o dinheiro e vou investindo aí. Mas não era assim, era o quanto investia, era o quanto saía, porque era muito alto. Imagina um aluguel de R$5.000 há 10 anos atrás, era muito alto. E aí o que aconteceu? Eu falei, não vai ter como, eu vou precisar, na verdade, parar. E aí foi na hora que Que você viu que tava quebrando, né, Tava quebrando de verdade. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei assim, bom, eu acho que eu vou ter que trabalhar à noite. Aí foi na hora que eu entrei à noite para poder custear tudo isso. Então, além de dar aula nos colégios de 7 da manhã às 5 da tarde, eu entrava nas academias às 5h30, ficava até às 10 da noite, aí saía da academia e ia para onde? Ia para balada, para eu trabalhar de segurança, de barman, porque eu falei, como eu já trabalhei na Coreia continuar aqui mais um pouquinho não vai fazer diferença.
Mas aí eu comecei a virar noites para eu fazer o dinheiro para eu conseguir manter a academia. E aí chegou no momento onde eu falei assim, não vai ter como a gente continuar. E aí eu fui para os meus pais, falei, o que eu faço? Meu pai e minha mãe falaram assim, você é louco, você vai continuar com esse negócio, o negócio tá quase quebrando. Dança não dá dinheiro. Até os meus pais falavam que dessa vez meu pai falou, dança não dá dinheiro, você precisa de alguma coisa mais sólida, tal. E ele te apoiava mais no personal. Mas na educação física é o personal. E falou que não ia dar dinheiro. Falou, não continua, você é um louco de pagar R$5. E aí aquela coisa, né? Como um bom taurino, não me emprestou dinheiro nessa época. E como um bom taurino, eu falei, agora eu vou continuar. Só de raiva. Taurino é teimoso, gente. Taurino é... Quando fala não pro taurino, aí é você... Pera só um minutinho. E aí foi a hora que eu virei a chave junto com a minha sócia. E minha sócia também tentou também do lado dela. Falaram, não, você tá louca, você tem 2 filhos. Como que você vai investir dinheiro numa coisa que você nem sabe se vai dar certo? Dança não dá dinheiro, de novo. Vai fazer 11 anos vivos e que com legal, muitos parabéns, alunos passados, conheci muita gente, já fiz muitos projetos, então... E continuando com a coreografia para eventos, né? Aí quando eu tive o meu espaço, aí sim a gente formalizou. E aí sim eu comecei a trabalhar com os eventos, com a parte de coreografia, com a parte de assessoria, com a parte... E aí entrou a parte de mestre de cerimônias também no gatilho. No seu leque de serviços, assim, exatamente. Especialidades. Então, trazendo um pouco também para nossa realidade da Bext Consultoria, onde você acha que seria crucial, teria uma importância de te fazer sofrer menos, talvez, essa quase falência da academia, se você tivesse a oportunidade na época de ter consultado esse serviço, o produto da consultoria 360 da Bext, ouvir de fora especialistas, terceiros analisando a anamnese da sua academia, muitos custos, poucos lucros, e te desse direções para onde você atacar, para em menos tempo, talvez você fazer a sua academia se reerguer sem ter que trabalhar da madrugada, de noite nas outras academias, para trazer lucro do teu CPF para você investir no teu CNPJ. Onde você acha que você valoriza a importância de ter tido uma ajuda profissional, assim, nesse momento? Olha, eu vou tentar fazer uma analogia para você que está em casa, para você poder entender exatamente o meu serviço junto com o trabalho de vocês da Bext. Olha só, quando você quando você quer fazer uma festa, um evento, você precisa de vários fornecedores, desde a parte de bar, comidas, bebidas, atrações, tudo. Decoração, e tudo isso você pode fazer sozinho, e ok também, se você tiver tempo, e você também pode contratar uma assessoria. E é a assessoria que você contrata, é ela que vai fazer você gastar menos, ela que vai te dar menos dor de cabeça, ela vai ser como se fosse um atalho para você chegar no final de tudo aquilo e você não ter uma dívida para frente e você também se sentir realizado. E seguro nas escolhas, porque a assessoria endossa os fornecedores que você vai contratar, não é um tiro no escuro. Porque o trabalho de assessoria a gente se especializa, né, e a gente tem parceiros e fornecedores ao nosso redor que te ajudam a você realizar o seu sonho. Então eu digo que você que tem uma empresa, que você que tem qualquer coisa, seja mini, média e grande porte, quanto mais rápido você tem profissionais qualificados como a Bext para poder fazer você chegar lá, menos tempo você vai gastar, menos dinheiro você vai gastar e mais rápido você vai alcançar o seu objetivo. No caso de uma festa, é um sonho. E não deixa de ser também você ter uma empresa, é o seu sonho. Então, é extremamente importante você ter uma assessoria e uma assessoria competente, uma assessoria que saiba exatamente o que está fazendo. E eu acho que é o caso da Bext, porque vem também lá de fora, né? A experiência de todos eles que estão aqui também traz lá de fora, né? Do nosso CEO. Exatamente, como ele vem lá de fora, eu também vim e trouxe essa experiência de fora. Então, é extremamente necessário. Então, é isso. Vai fazer uma festa?
tem que contratar uma assessoria. Tem uma empresa, você tem que ter uma assessoria, independente de você. Só que o nosso caso, né, o que acontece com a gente, para você também, vocês entenderem, você que está em casa. O problema é que a gente contrata assessoria já quando tá quase tudo caindo. E aí você acha que a assessoria ela vai fazer um milagre. Ela não vai fazer um milagre, gente. Ela vai te ajudar. Então, quanto antes você contratar assessoria, melhor eles vão fechar os gargalos, seja de dívida, seja de funcionários que estão te dando despesa. Então é isso. É extremamente importante. Contratar pessoas que já dominam, que já têm casos de sucesso naqueles temas que você precisa de ajuda. Exato. Né? E existe também um ditado que eu sempre costumo comentar, que a pessoa sábia, o inteligente, ele aprende com o próprio erro dele, e ele não erra de novo naquilo que ele já errou. Mas ele já teve que sofrer aquele erro para ele aprender. Pessoa inteligente, o que não é inteligente é errar de novo, e fica errando na mesma coisa e sofrendo a mesma dor. O sábio é o que nem errou. Ele olhou o inteligente errar, viu que o inteligente errou e o inteligente não vai errar mais, ele fala, eu não preciso errar naquilo. Então eu vou fazer diferente aquele caminho, porque eu não quero errar como ele errou. Exatamente. Então o sábio vê no case do outro e aprende e não cai no mesmo buraco ali, não cai no mesmo problema. Então, é mais ou menos isso que você faz usando o know-how da assessoria de evento, da assessoria de dança, da assessoria do personal, porque você tem ali um profissional para te fazer direcionar o seu exercício sem você se lesionar, para você queimar mais caloria da forma certa, trocar a gordura por músculo, enfim, trabalhar teu coração para trazer mais... saúde no aeróbico, enfim. Então, trazer a especialidade daquele que já tem o know-how, já tem o conhecimento naquele assunto, para te fazer ter o resultado melhor e mais rápido no objetivo que você precisa. E eu acho que uma das coisas que eu acho que são os paradigmas de qualquer pessoa, principalmente, extremamente, eu acho que em relação a gente fala sobre valores, a gente acha que é caro. Uma assessoria, seja uma assessoria para empresa, para eventos, que a gente quer caro. Gente, desmistifiquem isso. Existem vários tipos de assessoria. Você não quer contratar uma assessoria fixa? Vá lá, contrata assessoria para dar uma repaginada na sua empresa, no seu momento, e tá tudo certo. Pelo menos você vai perder menos dinheiro e chegar mais rápido no seu objetivo. E trazendo isso para a tua realidade de eventos, você fala só de preço, mas o valor que a assessoria contratada pode trazer é savings, economias nas contratações dos serviços que a sua festa vai ter. Exatamente. Porque essa assessoria já tem ali fornecedores parceiros que podem trazer combos, pacotes, que lá no final te mostram o resultado do tanto que você economizou, e aí exatamente, às vezes metade desse valor que você economizou é o que você investiu na assessoria para como se a pessoa cega tem ali alguém direcionando ela no braço para fazer chegá-la ali do outro lado da rua, no que ela precisa, né? Sem ela tropeçar, sem ela ser atropelada, sem ela passar pelos impasses dos desafios de sozinho. Exato. Porque a mãe da debutante ou a noiva não é a especialidade dela criar festa. Então, é um estranho no ninho. Tendo ali a assessoria da Cadence para direcionar, é alguém que faz mais do mesmo muitas vezes. Então, ele já vai fazer com o pé nas costas. Ele vai ter ideias que você não teria, porque você não é desse meio, não é do seu nicho. Então, vai profissionalizar, vai otimizar a tua festa. Eu acho que as pessoas elas acabam confundindo muito, porque, por exemplo, assim, uma mãe, por exemplo, quando ela vai fazer uma festa de 15, ela já fez 14 aniversários da filha, ela já fez 50 do outro filho. Então, a mãe, ela acha que ela sabe, entende? Então, a mesma coisa é a noiva, só que a noiva ela não é regida pela noiva, ela é regida pelas madrinhas, pela mãe, que falam pra ela algumas coisas, tipo assim, não, mas aí a gente faz, a gente procura, a gente isso. Mas, gente, nada se compara a um serviço de assessoria. E no meu caso, que é o específico, assim, que é uma assessoria artística, né? Eu trabalho com essa parte. Então, desde a parte dos personagens na hora da recepção, as atrações, como que vai ser, com quem a menina vai dançar, a debutante, com quem o noivo gostaria de fazer, com os padrinhos, com as madrinhas, robô de LED, tambor de LED, tudo isso é a minha função, é fazer
fazer aquele encaixe para que a pessoa tenha, na verdade, quando ela vá numa festa de debutante, casamento, aniversário, não seja só mais uma festa de aniversário, ela tenha uma experiência. É o que o Porque, evento imagina, traz. você ao longo da sua vida tem uns 50, vamos supor, você tem 50 anos. Quantos aniversários você não já foi? Então, a E nossa quais são os função inesquecíveis? quais são os inesquecíveis? Nossa função é fazer daquela festa ser inesquecível, ser única. Por isso que tem a assessoria de atrações Perfeito. artística que a gente fala. Artística. Perfeito. Então, se você quiser reiterar quais são os caminhos para chegar no seu orçamento, na consulta contigo, para quem já está planejando o evento, ou quem quer começar a planejar. Às vezes a pessoa não tem noção do valor, acha, nem vou cotar porque acho que é muito caro, mas vale a pena consultar, ver pacotes diferentes. Às vezes, para a consultoria das danças, tem pacotes de quantidades de aulas diferentes. Você faz caber no bolso. Da mesma forma que a sua genuína intenção lá com as crianças no projeto solidário era fazer com que elas tivessem essa experiência de dança, cabendo dentro da realidade delas, que era sem conseguir pagar, e depois, quando teve que conseguir pagar, para pagar o aluguel para o pai dele, era um valor bem baixo, que era o que os pais pagavam. Eu creio que esse é o seu objetivo, esse é o seu propósito. É fazer caber também dentro do orçamento, da realidade dos seus clientes, né? Dos seus assessorados. Então, como que eles chegam até você? Ou como eles veem os seus vídeos, veem o seu portfólio, para eles se animarem também, terem o desejo de ter aquela experiência que eles vão assistir na festa deles. Como que é o caminho? Bom, hoje em dia a gente tem toda essa parte de debutantes e casamentos que eu acho que é uma parte fundamental, mas a gente também tem outros leques, por exemplo, você que vai fazer a sua festa de 50, de 30, de 70, De igual 90. de 90 anos, né? Vou fazer uma festa de 90 anos nesse comentei porque eu domingo. sei que é. Então, assim, você que tá aí, quer fazer, na verdade, o primeiro passo, né, é você procurar profissionais que sejam competentes para que você tenham esses orçamentos, para que você possa, na verdade, chegar aí no seu desejo. Então, se vocês quiserem, você que está fazendo as suas festas de debutante, casamento e quiser saber um pouco mais desse trabalho, é só você acessar lá nas minhas redes sociais, que é o Cauã Vilela, @CauãVilela, ou @Cadence Eventos Oficial, pode acessar esse também, e a gente vai ter o prazer de ajudar vocês, Tem né? um link na bio, porque cai no teu WhatsApp do orçamento, na tua equipe de atendimento, que faz uma anamnese, ele faz uma análise do evento do cliente. Exato, a gente faz toda essa anamnese, eu trabalho também com outras assessoras que eu amo trabalhar, eu trabalho com outros buffets também, enfim, eu tenho uma equipe gigantesca e a gente tá aqui para poder ajudar vocês a realizarem esse sonho, né? Encurtar o caminho. Né, encurtar o caminho, facilitar, porque às vezes a gente deixa de fazer coisas por conta de valor, né, de dinheiro, mas não é sobre dinheiro. Vocês vão ter certeza que quando vocês estiverem planejando todo o dinheiro investido, a gente não investe em dinheiro em viagens,Sim. Festas também é um ótimo dinheiro investido. É o que você disse, o evento traz a experiência, traz depois As oportunidade memórias, né? das memórias afetivas e tudo mais. Que honra que seria ficar como uma memória afetiva nos seus convidados, a tua festa ser uma das melhores, das mais inovadoras que ele já foi. Ou eu nunca dançava, porque nunca me chamavam pra pista. Mas na festa do Cauã, no aniversário do Cauã, nossa, tinha lá os bailarinos, tinham atrações com personagens que me chamavam. Eu dancei, eu era tímido, mas eu dancei na festa. Então, que honra ficar na memória dos seus convidados, né? E eles depois testemunhando da sua festa. Exatamente. Eu acho que é sobre isso, gente, sobre sonhos. Seja na sua empresa, você realizando, ou seja, você fazendo um evento, tudo que você for fazer precisa ser feito com o coração, porque aí você vai criando caminhos, histórias, e a nossa função é essa, fazer vocês chegarem aí no seu sonho mais rápido. Perfeito, perfeito. Muito obrigada mais uma vez, nós vamos finalizando. Eu sempre peço para os nossos convidados deixarem uma mensagem, algo, um propósito mesmo, uma dica de vida, ou um chamar mesmo ali, um chamamento para despertar
encorajar o nosso espectador em algum assunto, se você quiser deixar aí esse lema, esse recado pra gente, agora os ouvidos estão abertos para você. E mais uma vez te agradecer. Imagina. Divulgar suas redes, divulgar os caminhos para chegar até o Cauã. Novamente relembrar o Pode Educar, que é o seu podcast, para as pessoas conhecerem mais das suas experiências em eventos e das pessoas que fazem eventos que dão dicas ali. E aí é isso, pode falar aqui com a gente, deixar o recado. Olha, eu vou falar para você que tá aí, que tem um sonho, seja qualquer que seja a sua idade, acredite no seu sonho e, independente de quem falou não para você, que seja seu pai, sua mãe, seus familiares, seus amigos, seus namorados, sua esposa, se você sente lá no seu coração realmente que você tem que fazer, faça, porque você tem que pensar qual é o seu propósito de vida e imaginar. Se você deixar de realizar os seus sonhos, você tem noção de quantas pessoas você não vai impactar e quantas pessoas você não vai salvar. Então, Uau. Não é só sobre religião, é sobre você entender que você foi enviado por Deus, por algum motivo. Então você tem que entender que se algo mexe no seu coração para que você possa fazer, é porque isso que você vai fazer vai impactar, vai salvar e vai mostrar que na verdade você não veio, né, nesse mundo à toa. Então pensa nisso, e não é sobre o não. O não é para te fazer ficar mais forte, porque se fosse fácil, você não ia conseguir realizar tão assim, né, no seu coração. Então, toda vez que você ouvir um não e você sentir que realmente tem que fazer, faça, que você tenho certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos e sentir essa sensação de realização e prazer. Então, acredite nos seus sonhos, seja na sua empresa, nos seus eventos, aonde quer que você esteja. Perfeito. Muito obrigada, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história tão linda, né? Que realmente é esse mito que a área de artes, os artistas não prosperam, não... mas além de bailarino, você trabalha? Acho que você ouviu muito. Já ouvi muito. Mas você trabalha na arte, mas o que você faz? O que você faz além de dançar? Né? E aí, você é um exemplo para todos nós que podemos conhecê-lo e ouvir da tua história, de que é um nicho de negócio, sim, é uma profissionalização desse segmento, sim, muito séria, e que precisa haver dedicação, estudo, e o maior propósito é impactar a vida das pessoas através da tua arte. Exatamente. Mais uma vez eu te agradeço, finalizo o nosso podcast relembrando do nosso patrocinador e agradecendo o escritório de advocacia da doutora Thaís de Araújo, que atende todas as demandas jurídicas, ela é generalista, então a equipe do escritório da doutora Thaís de Araújo tem toda a gama do direito, o que você precisar na área civil, na área tributária, na área de recuperação de crédito, vocês podem ali consultá-la, que ela vai ter um advogado especialista para atender a sua demanda. Não deixem de visitar o Instagram e o site do escritório. Obrigada mais uma vez por ter ficado até aí. Manda uma pergunta para o Cauã, se inscreve nas redes sociais dele também e pode consultá-lo para ele fazer você aprender a dançar na sua festa. Você vai dar um show aí na sua festa. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Já fica o convite para você vir falar de outros temas no futuro, quando a gente for abordar. Tem muitos temas. Muitos temas. Ou contar casos quando a gente for falar das pautas, das histórias. Tem muita história para contar no navio, na Coreia. Nos eventos. E aí a gente aprende com, por exemplo, os problemas que aconteceram. Ele conta pra gente, que aí a gente aprende e já sabe como evitar. Não é verdade? Mais uma vez eu te agradeço, eu sou Thaís Acarelli, te trouxe aí para essa viagem no mundo dos empreendedores, hoje do mundo artístico e de dança, com Cauã Vilela. Obrigada por ter ficado até aqui, até o próximo Podbext. Beijo, gente!